Após um tempo rigoroso e todas as dificuldades encontradas durante os primeiros meses de adaptação, os Pilgrims sobreviveram a uma temporada de colheitas que os sustentaram. Em 1621, um ano depois de sua chegada, eles então se reuniram com os nativos americanos para celebrar sua sobrevivência e abundante colheita depois da fome, doenças e inverno rigoroso. Os Pilgrims trouxeram para a mesa da comunhão aquilo que os serviram de alimento, como os vegetais e frutas típicas da região. A celebração durou 3 dias e é hoje conhecida como o primeiro Thanksgiving. A partir de então, todo outono, a celebração acontecia durante alguns dias. Abraham Lincoln, em 1777, no entanto, entendendo o poder que existe em união através da cultura da gratidão, oficializou um dia nacional para todos celebrarem. Dia que ficou conhecido como Thanksgiving. O Thanksgiving tem hoje um papel de aproximar uns aos outros e fazer um momento de nos reconectarmos em família, não só a sanguínea, mas a de Cristo. Aqui, na primeira igreja de Plymouth, lembramos que os Pilgrims saíram em fé em busca de uma nova terra. Permaneceram em fé mediante todas as dificuldades, dedicaram ao Senhor a terra e o seu trabalho e reafirmaram a sua aliança, honrando a Deus com as suas primícias depois de um ano de uma colheita abundante. Queridos, nós estamos nesse mês de novembro todo, falando sobre a cultura da gratidão, aprendendo com os peregrinos, aquilo que eles, na história por trás do Thanksgiving, e entender que nós temos que ser gratos a Deus a tudo, queridos. A gratidão é um dos segredos para a multiplicação, e que nós queremos que nesse mês, não só nesse mês, mas que nós possamos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Amém, queridos? Que a igreja possa entender isso, que nós venhamos entender isso, que temos que ser gratos a Deus em todas as coisas. E hoje nós estamos recebendo a visita do pastor Euclides Bolognese, meu pastor. Eu sempre falo assim, quando ele está aqui, por favor, vocês se comportem, dêem bom testemunho, tá bom? Amém? Junto com a irmã Sueli, ele está passando conosco esses dias. Por favor, pastor. Deus abençoe e o use a falar o nosso coração nessa manhã. Amém, queridos? A paz do Senhor a todos. Amém. Primeiro, parabenizar. Todas as vezes que nós chegamos aqui, somos surpreendidos, como que Deus tem sido gracioso com vocês. De repente, nós como pais não vemos os filhos crescerem. A pessoa fala, nossa, como ele cresceu e a gente não viu crescer. Vocês estão aqui e muitas vezes não percebe quantas coisas Deus tem feito. Mas a gente que vem de fora, a gente fica encantado com aquilo que Deus Ele tem realizado por vocês e através de vocês. Amém? E tem grandes coisas ainda a chegar aí da parte de Deus para vocês. Meu coração é grato. O pastor Marcelo não me convidou para estar aqui, eu me ofereci para estar aqui, Obrigado porque você aceitou meu oferecimento, tá? Então Deus abençoe. Amados, abra sua Bíblia, Salmo 100, o verso 4. Vamos fazer essa caminhada da gratidão. Gratidão não pode ser um dia no ano. A gratidão é uma caminhada de 365 dias. E no ano bissexto, 366. Penso que talvez o nosso maior erro é a gente pensar que algumas datas, elas só podem ser lembradas no dia festivo. E essas datas, a gente faz a festa, mas vive-as na prática todos os dias do ano. Amém? Salmo 100, o verso 4. Entrai por suas portas
com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei-lhe o nome. Inclina a sua cabeça, Espírito Santo. Nós te amamos. Deus, Espírito Santo, tome o teu lugar de honra nesse templo, nesse santuário. Tome, Espírito Santo de Deus, o teu lugar de honra em cada coração. Que privilégio, Espírito Santo, Deus ter feito de nós uma casa, para que o Senhor, da parte de Deus, pudesse habitar em nós, se mover em nós e através de nós. Por isso, Espírito Santo, nesta manhã de gratidão, que o Senhor receba a gratidão do coração desta igreja, que o Senhor receba a gratidão de cada coração nesta manhã. Espírito de Deus, nós já rendemos a Deus os nossos louvores, entramos nessa manhã por essas portas com ações de graças, rendemos a Deus nossos louvores, nossa adoração, honramos a Deus com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Nós precisamos, Espírito Santo, que o Senhor ministre no nosso coração a palavra de Deus. Dai-nos ouvidos espirituais nesta manhã, para podermos entender, ouvir o que o Espírito de Deus deseja falar à igreja. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, para o teu louvor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Entrem por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. A gratidão, ele é um dos temas centrais da Bíblia, é um tema importante, e que mostra que a gente precisa ser agradecido a Deus em todos os tempos, em todas as circunstâncias. É muito fácil a gente dar graças a Deus quando tudo conspira a nosso favor, mas como é que é difícil a gente parar para render graças a Deus naqueles momentos que não foram tão bons, porque na caminhada cristã, na nossa vida, não é só dias floridos, não é apenas dias perfumados. Há dias na caminhada cristã que a gente passa por tempestades, vendavais, são coisas que batem contra a vida da gente. E o que nos sustenta nesses momentos é o fato da gente ter edificado a vida, edificado a casa sobre uma rocha, que se chama Jesus. E a gente muitas vezes parece que não encontra motivo no coração, para a gente ser grato a Deus. A gratidão, ela não é apenas a maior de todas as virtudes. A gratidão é a mãe de todas as demais virtudes. Muitas vezes nós queremos ter algumas virtudes na nossa caminhada cristã, alguma virtude que ela sobressaia. Mas quando a mãe de todas as demais virtudes, ela começa a fazer parte da nossa vida, parte do nosso relacionamento com Deus, parte do nosso relacionamento com pessoas, com igreja, olha, com toda certeza, todas as outras demais virtudes, elas vão começar a aflorar na vida da gente. Então a gratidão, ela é a mãe. A gratidão é ela que gera no nosso coração todas as demais virtudes que nós precisamos para a nossa caminhada com Deus, para que a gente possa florescer na vida cristã, para que as pessoas possam olhar para a nossa vida, e se alegrar com a gente, com tudo aquilo que Deus, Ele tem feito. Vocês estão nesse desafio, de vocês, eu falo assim, estrada da gratidão, vocês, não é só um memorial, vocês foram desafiados a fazer com os peregrinos uma caminhada com eles. E o que eu vejo é que foi muito importante para essa conquista, que eles tiveram, que essa nação está colhendo ainda hoje,
não foram apenas gratos com Deus, eles decidiram fazer, né, uma aliança com Deus. Eu falo, como que Deus ele trabalha quando a gente faz uma aliança? Né? Muitas vezes a gente só quer a festa, a gente só quer a mesa, a gente só quer, né, aquilo que está visível aos nossos olhos. Mas a gente tem muita dificuldade de nós fazermos uma aliança com Deus. Eu falei, se tem um povo que tinha motivo para não agradecer, eram eles. Né? Se tinha um povo que talvez não tivesse motivo de querer se aliançar, eram eles. Por quê? Imagina uma pessoa que tem o seu coração, né, cheio de esperança, né, famílias que colocam no coração, vamos para um novo lugar, vamos para uma nova terra, vamos estabelecer, né, uma família, vamos construir uma vida. Mas a gente não pode pensar apenas na vida, não podemos pensar apenas na família, nós temos que construir algo maior. E eles pensaram nesta nação, eles pensaram em vocês em 1620, uma nação justa, uma nação onde a liberdade religiosa pudesse ser vivida na sua, né, integridade, né, uma nação onde verdadeiramente aí as pessoas pudessem, né, fluir com liberdade através delas. Aí eles resolveram fazer uma aliança com Deus, né, fizeram um pacto com Deus. E todas as alianças, elas são baseadas nas duas partes, né, por essas 7 alianças que Deus fez com a humanidade, né, desde quando Adão foi colocado no paraíso, até a última aliança que ele faz conosco em Cristo. Deus, ele não quebrou nenhuma dessas alianças. Todas as alianças, elas foram quebradas por nós. Todas as alianças, elas foram quebradas, né, pelo ser humano. Mas Deus, por ser um Deus amoroso, um Deus gracioso, um Deus bondoso, um Deus que faz com que a sua misericórdia se faça nova cada manhã na nossa vida, Ele sempre está pronto a dar a nós uma chance, uma oportunidade, para que a gente venha o quê? Se aliançar com Ele, né? Se aliançar com Ele. Então, a aliança, ela tem duas partes, né? Quando os irmãos, os peregrinos, resolveram fazer aquela aliança com Deus, né? Eu estive lendo o documento, um documento realmente, né, fundamentado em propósitos justos, né, em propósito de temor a Deus, né, tendo uma visão, né, daquilo que eles sabiam que aconteceria devido a essa graça divina. Eu sempre falo que a visão é uma fotografia, né, do nosso futuro, né, quando nós temos uma visão, a visão nos faz enxergar, né, o futuro. Um exemplo, quando vocês começaram aqui, lá naquele hotel, né, aquela reunião no hotel era uma fotografia do hoje, né, vocês estavam vendo já hoje. Eu creio que vocês conseguiram enxergar muito mais do que está aqui hoje. A gente lá no Brasil está olhando para cá e está admirado com o que Deus está fazendo com vocês, né? Lá no Brasil, a gente está, né, celebrando o que Deus está fazendo com vocês, né? Falei com o pastor Marcelo, um monte de pastores ligando, eu quero ir aí. Falei, pastor, eles não querem vir aqui pregar, eles querem estar aqui, né, para ver o que Deus fez, o que Deus está fazendo através de vocês. Isso é um motivo de glórias a Deus, isso é um motivo de gratidão a Deus, isso é um motivo, né, de Deus ser honrado, celebrado, adorado. É uma forma também de você expressar a gratidão a Deus por tudo que vocês têm feito. Então esses irmãos, eles fizeram o quê? Né, fizeram uma linda aliança, uma aliança no meio da dor, uma aliança no meio das percas, uma aliança no meio do luto, uma aliança no meio do sofrimento. E aí, depois da aliança estabelecida, eles vão fazer, né, o seu culto de gratidão.
nós temos motivos para dar graças a Deus em meio às percas. Nós temos motivo de dar graças a Deus em meio às doenças. Nós temos motivos de dar graças a Deus em meio a tantas provações. Nós temos motivo de dar graças a Deus, por quê? Porque Deus nos fez, prevalecer sobre essas coisas. Deus nos fez vencer sobre essas coisas. Nós temos motivos de dar graças a Deus, por tudo que Deus Ele tem feito. E o que eu acho lindo na gratidão é porque quando a gente olha só para o contexto passado, e a gente olha aquela mesa, coitado do peru, e aquilo que tinha ali, mas naquele culto de gratidão, eles estavam colocando na mesa tudo o que eles tinham. Não era apenas a comida, não era apenas o alimento. Eles estavam oferecendo para Deus tudo quanto Deus havia colocado na mão deles. Eles não tinham dinheiro, queridos. Eles não tinham nada. Era uma nação que estava sendo gerada no útero da fé daqueles irmãos. E eles vão, e como forma de gratidão, eles oferecem a Deus tudo o que eles têm. Então eles estão reconhecendo o quê? A fidelidade da parte de Deus. E como Deus Ele é fiel, eles estavam dizendo ao seu próprio coração: nós também precisamos ser fiel a Deus por tudo aquilo que Deus Ele tem feito a nós. Então o que mantém a aliança com Deus, o que manteve a aliança dos peregrinos com Deus, foi a fidelidade. Não apenas a parte da fidelidade de Deus, mas deles. Eles reconheciam que Deus Ele não mente, Deus não volta atrás com suas promessas, Deus sempre vai cumprir aquilo que realmente eles havia proposto no coração. O Deuteronômio, falei até ontem aqui um pouco na adoração da escola, mas Deuteronômio 7, verso 9: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Os seus mandamentos. Deus se manifesta através de Moisés, e o que Deus quer ensinar para o seu povo que estava caminhando pelo deserto. A geração velha que havia saído do Egito havia morrido. Aqui Moisés está falando com os filhos. Moisés está repetindo as leis, e Moisés está falando com os filhos que nasceram ou cresceram no deserto. Os pais que haviam ouvido tudo que Deus havia falado, os pais haviam morrido. E há uma geração nova, há uma geração chegando, há uma geração que precisava saber de quem Deus Ele é. E aí então Moisés, Deus através de Moisés, saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, Ele é Deus. Ele é o Deus fiel, o Deus que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que me amam e obedecem aos seus mandamentos. Nessa manhã Deus está dizendo para nós, na igreja, vocês precisam saber, vocês precisam ter esse conhecimento, que o vosso Deus, o Senhor, Ele é um Deus fiel, e por ser fiel, Ele vai manter a aliança que Ele estabeleceu. Por ser fiel, Ele vai conservar esta aliança. Por ser fiel, Ele vai fazer bondade e misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. Enquanto a maldição, ela vem até a 3ª e 4ª geração, daqueles que são infiéis a Deus, daqueles que aborrecem a Deus,
né, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, ela se estende por 1000 gerações daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aí, vamos ver nessa manhã? Você sabia que a maior herança que um pai e uma mãe pode deixar por seu filho é o amor que ele tem para com Deus? Muitas vezes a gente deixa casa, deixa dinheiro, deixa um business aí, e os filhos, né, perdem, não trabalharam, não sabem o preço, gastam porque aquilo que era interessante para o pai não é interessante para eles. Mas o amor não, queridos. Deus está dizendo para você, pai e mãe, olha, se você tiver uma aliança de amor para comigo, se você tiver uma aliança de fidelidade para comigo, olha, essa aliança vai resultar num cuidado especial, não só para você, mas vai resultar num cuidado especial para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, até a 1000ª geração. E o que faz isso, queridos? É a fidelidade de Deus para com a nossa vida. Isso os peregrinos tinham plena consciência. Quando eles sonham, sabe, ter uma vida de comunhão mais íntima com Deus, né? Quando eles pensam numa nação que pudesse ser, sabe, dirigida por princípios divinos, por princípios bíblicos, eles tinham consciência, nós vamos amar a Deus, nossos filhos vão amar a Deus, e Deus, pela sua fidelidade, Deus vai construir, Deus vai edificar, Deus vai cuidar de algo que brota no coração deles. Então, Deus, ele é fiel e ele mantém a aliança. Eu falo, como que nós conseguimos quebrar tantas alianças na vida da gente? Né? Eu fico muito triste quando uma pessoa chega lá, né? Ah, pastor, não deu certo, né? Fala, ele sobe no altar e a gente, né, faz aquela linda oração. Tem hora que o noivo e a noiva chegam no altar, pega 4 folhas e fica naquele negócio, ai, foi amor à primeira vista e não sei o quê, e vai, fala, meu Deus do céu, né? Ah, Jesus, aí a gente vai com o pastor e fala, agora nós temos que fazer o voto de fidelidade, né? Porque aquilo não é voto de fidelidade, aquilo é uma declaração de paixão, de amor, né? E a gente vai lá, eu prometo diante de Deus, das testemunhas, né, ser fiéis aí uns com os outros, é coisa boa, coisa ruim, é saúde, é doença, né, é dinheiro sem dinheiro, né, e eles, amém, e eu prometo, e solta até rojões, né? Gente, na primeira dor de barriga o casamento acaba. Como que nós quebramos fidelidade, gente? Tem coisas que não dão certo mesmo, gente. Tem coisas que realmente, né, elas são como uma tragédia na vida da gente. A gente vai ter que lidar com isso. Mas muita gente não dá chance para Deus, não dá oportunidade para Deus. Né? Eu atendi um camarada que ele ganhou da mulher samaritana, né? Porque a mulher teve 4 e teve 5, né? E tava, o que ela estava não era, e ele estava no 6º, né? Então eu falei, rapaz, ele chegou no meu escritório assim, ai, mas pastor, estou no 6º casamento, pastor, está uma dificuldade tremenda. E eu olhei assim e falei, rapaz, você conseguiu ganhar da mulher do poço de Samaria, rapaz, né? E sabe o que ele falou para mim? Olha, pastor, se eu soubesse que todos os demais casamentos pelos quais eu passei, estou passando, tivesse os mesmos problemas, esse último tivesse os mesmos problemas, né? Se eu soubesse que lá no primeiro teria tantos problemas nos outros, eu daria uma chance para Deus tentar nos ajudar no casamento. É que muitos jovens querem sair de casa, né? O pai está oprimindo, a mãe está oprimindo, eu não tenho liberdade aqui em casa, entendeu? Aí encontra um príncipe, esse é o cara, essa é a princesa, dá um beijo, vira um sapo e a coisa acaba, né? Então, gente, eu falo assim, é a fidelidade, né? A fidelidade é o que vai manter essa aliança nossa com Deus, tá? Porque Deus, ele nunca vai ser infiel com você. Deus nunca vai deixar você nas mãos, né? Deus nunca vai te abandonar, tá? E a Bíblia diz, ainda que eu for infiel, ele vai permanecer fiel.
né? Ainda se eu não der conta de com meus compromissos, com as minhas promessas, Ele vai olhar para mim e falar: você é bem fraco mesmo, tá? Então, ó, pega na minha mão aqui, porque eu continuo fiel com você, né? Então, gente, as alianças, elas precisam ser edificadas, construídas, né, sobre um relacionamento de, né, fidelidade com Deus, né? E para a gente conhecer, né, uma pessoa, né, para a gente, né, conhecer a Deus, a gente tem que se relacionar muito, muito bem com Ele, né? A gente só conhece alguém depois de uma caminhada muito longa, não é verdade? Lá no interior, no Paraná, a gente comprava saco de sal de 20 quilos, né? E meu pai falava assim: para conhecer alguém, você tem que comer um saco de sal com ele. Então, assim, 50 anos para comer um saco de sal, né? E aí, muitas vezes, a gente se decepciona por causa dessas coisas, irmão. A gente não conhece, a gente não dá chance, a gente não deixa Deus trabalhar, e as nossas alianças são quebradas. Alianças na amizade, alianças num negócio, né? Alianças, né, num contrato. Então, eles sabiam aqui que eles podiam fazer uma aliança, porque Deus, Ele seria fiel com eles, e não apenas fiel com eles naquela geração, que a maior parte já tinha sido sepultada antes de 1 ano de chegada na costa aí da América. Ele sabia que Deus seria fiel com eles, né, por 1000 gerações. Eu não sei quantas gerações está dando de quando eles fizeram essa aliança com Deus, esse pacto com Deus até aqui, né? De repente, se você colocar uma aliança de 40 anos, né, que é né, normalmente é onde a pessoa consegue gerar uma nova geração, né? Então, olha, se Deus falou assim: eu vou abençoar vocês em 1000 gerações, gente, tem bênção para chegar demais da conta aí, tá? Né? Agora, pastor, como que é difícil, pastor, eu ter o meu coração fiel, pastor? Como que é difícil, pastor, eu manter uma aliança? Como que é difícil, pastor, eu caminhar pela gratidão, pastor, por causa do meu coração? Gente, como que é importante a gente reconhecer que é o nosso coração que está azedo, não o coração do irmão. Porque muitas vezes a pessoa chega na igreja: eu fui na igreja hoje, a igreja não está legal. A igreja é você que está aí sentado, tá? Então é gente que não está legal, e a gente acha que é a denominação que não está legal, né? Eu fui na igreja hoje lá, o culto não foi bem. Vem cá, você vê que o culto foi para você ou foi para Deus? Entre pelas portas com ações de graças, entre pela porta com hino de louvor. Você entra aqui para oferecer a Deus o seu louvor. Você entra aqui para você oferecer a Deus o seu melhor. A gente não vem na igreja para se sentir bem. A gente vem na igreja para adorar a Deus. E quando eu adoro a Deus, eu sinto-me bem. Entendeu? Né? Então é uma coisa tão simples, gente. Não é uma coisa tão fácil, né? O dia que eu me desarmar, falar assim: eu estou indo para a igreja porque eu quero oferecer a Deus, ao Deus que é fiel comigo, eu quero oferecer o meu culto de gratidão, a minha adoração, né? Gratidão não vai ser um culto que eu ofereço a Deus uma vez no ano, mas gratidão vai ser um culto de devoção que eu ofereço a Deus a cada dia que eu subo na sua casa. A gratidão é um culto de adoração a Deus que eu ofereço a Ele a cada manhã quando eu acordo, olhando que bondade e misericórdia se fez nova sobre a minha vida novamente. Agora, pastor, se é tão difícil a gente se manter fiel, né, em todas as áreas, o que a gente precisa fazer, queridos? Olha Deuteronômio, tá? Também citei ontem de manhã, tá? Quem estava aqui, meu Deus, você está repetindo, pastor? Você canta a mesma música quantas vezes no culto? Entendeu? Não é verdade? Um dia o cara falou assim: mas pastor, você pregou essa mensagem ano passado. E eu falei: eu cantei o hino que vocês cantam no altar 300 vezes e não reclamei, né? Então vamos falar um pouquinho do que eu falei ontem cedo aqui, tá? Deuteronômio 30, o verso 6. O Senhor, o seu Deus, tá? O problema da gente é pensar que Deus é dos outros só, né? O Deus dos seus pais, o Deus do meu avô Abraão. Não, é o Deus de Jacó também. O Senhor, o teu Deus, dará um coração fiel a vocês,
e aos seus descendentes, para que vocês o amem de todo o coração, de toda a alma, e vocês vivam. Falei aqui ontem de manhã, eu tenho 27 anos em Alta Floresta como pastor, já estou indo para 28 anos, e eu dou atendimento todos os dias, gente. Nós temos os cultos de oração, de libertação, onde a gente faz aquela, né, os pastores, os intercessores ficam na frente, as pessoas chegam, a gente pede, o que você quer, o que você precisa receber de Deus? Irmãos, a gente ouve, eu já ouvi até pedido, pastor, ora para o cara largar da mulher dele e ficar comigo. Verdade, irmão, eu falei, não, aqui isso é macumba, a gente não faz essa coisa aqui não. Entendeu? Imagina se eu coloco a mão na cabeça da mulher e falo assim, Deus, dê o que ela quiser. Aí o diabo destruiu o casamento, ela fala, nossa, a oração do pastor foi forte. Entendeu? Então assim, as pessoas pedem de tudo, tá, irmãos? Eu nunca em 27 anos, ninguém chegou para mim e falou assim, pastor, ore por mim, para que Deus me dê um coração fiel. Você já orou pedindo para Deus para o seu um coração fiel? A gente ora para pedir dinheiro, pedir saúde, para Deus abrir portas, para Deus livrar das tempestades. Mas eu como pastor em 27 anos, eu faço em torno de 1000 visitas por ano nas casas e hospitais. Eu atendo centenas de pessoas. E nunca alguém chegou para mim e pediu para Deus fazer isso na vida dela, que Deus está dizendo, o Senhor, o teu Deus, dará um coração fiel a vocês. Ele vai dar um coração fiel aos vossos filhos, para que vocês me amem e para que vocês possam viver. Sem um coração fiel, o nosso amor para com Deus será um amor meia boca, amor muito raso. Sem um coração fiel, queridos, a gente que promete tanta fidelidade, na primeira dificuldade, sem um coração totalmente fiel, a gente vira as costas para Deus. E Deus está dizendo, eu quero dar para vocês um coração fiel. Eu quero dar para os seus filhos um coração fiel, para que vocês e os seus filhos possam viver, para que vocês possam me amar. Então, como que essa fidelidade na aliança, né, da nossa parte, olha, na fidelidade de Deus para conosco, Deus te amou e deu Jesus para morrer por você. Olha, a fidelidade de Deus custou a vida do Filho dele por nós. Agora, a nossa fidelidade, queridos, que a gente fala que a gente é tão fiel com Deus, né, como que essa fidelidade se perde em qualquer pequena coisa que desagrada o nosso, né, cardápio tão fino que a gente quer ter na nossa caminhada cristã. Então a gente precisa começar a orar, Deus, eu não preciso de dinheiro. Deus, eu não preciso de apenas saúde. Deus, eu não preciso que o Senhor abra as portas. Eu preciso, Deus, que o Senhor me dê para mim um coração fiel. Porque se o meu coração for fiel, eu vou ter a saúde que eu preciso. Eu vou ter as portas abertas que eu preciso. Eu vou ter o socorro que eu preciso. O que fecha a porta, querido, é infidelidade. O que fecha a porta é ingratidão. O que fecha a porta é a gente virar as costas para Deus no momento que a gente está mais precisando dele. A gente pergunta para as pessoas, por que você deixou de ir na igreja? Ah, pastor, eu estou doente. Por que você não... Ah, pastor, porque eu estou numa luta. Eu falo, cara, é agora que você tem que estar na igreja. A gente vai na igreja quando está em luta, a gente vai na igreja quando está doente, a gente vai na igreja quando está mal, porque é ali que Deus está, é ali que Deus vai nos curar, é ali que Deus vai mudar a nossa história. Mas a gente sempre faz o caminho inverso, né? A gente entra sempre na contramão, né, dessas ruas da vida aí. Então a gente precisa do quê? Né, estabelecer uma aliança com fidelidade. Então Deus não está pensando só em você, pai, não, mãe, não. Deus está pensando no seu filho. E Ele quer dar um coração tão legal para você, mas como dar um coração legal para o seu filho que está lá na igreja deles. Então precisa a gente chegar em casa, abraçar a família e orar junto. Deus, se só o Senhor pode dar um coração fiel a mim,
só o Senhor pode dar um coração fiel para os meus filhos. Deus, nós estamos precisando de um coração fiel, de um coração fiel. E aí depois dessa aliança, dessa fidelidade, né, vem ações de graça, tá? Eu gostei bastante da continuação, né, de ações de graça e fé, né? Você sabia até para você ser grato a Deus, você tem que ter fé? Porque muitas vezes a nossa gratidão, irmão, é uma gratidão vazia, tá? O Salmo 116, verso 12, ele vai dizer para mim, para todos nós, né? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Deus, Ele tem me feito. O salmista aqui está conversando com o seu coração. Ele está reconhecendo tudo que Deus fez. Ele está sendo grato a Deus. Mas a gratidão, ela não é vazia. A gratidão não é apenas palavras. Gratidão não é apenas um reconhecimento verbal. Gratidão é algo que a gente se oferece a Deus. O que os peregrinos ofereceram como gratidão? O que eles tinham, queridos? Aquele culto que eles ofereceram a Deus, do tudo que eles tinham, continua falando até hoje. A Bíblia diz que, porque o culto de adoração a Deus, tá, ele foi edificado por Abel. Né? Depois que o homem expulso do jardim, né, tem Caim, né, faz um culto meia boca, mas Abel, ele faz um culto verdadeiro, um culto de adoração, é um culto de primícias, ele oferece a Deus o que ele tem de melhor. E você sabia que o primeiro homicídio foi devido a um problema de um culto? Caim ficou com raiva de Deus e matou seu irmão Abel. O primeiro homicídio surgiu devido a um culto a Deus. Mas o que Hebreus vai dizer? Que o culto de Abel, ele continua falando até hoje. A gratidão, queridos, é algo que nós vivemos na nossa caminhada cristã, que vai continuar falando, não vai acabar quando o culto acabar aqui. O que nós estamos fazendo para que daqui 200 anos, alguém nessa nação pode dizer assim: olha, aqui passou um povo brasileiro, um povo, né, de língua castelhana, passou aqui um povo americano nesse local, e eles fizeram aqui uma obra gloriosa, que glorificou o nome de Deus, e daqui 200 anos, vocês vão ser lembrados. Será que a gente tem que pensar nisso? Vocês estão lembrando algo que aconteceu em 1620, 1621. Vocês estão dando graças a Deus, glórias a Deus por aquilo que eles fizeram. Mas não pode ser apenas uma memória do passado. Tem que ser uma vida de presente e um projeto de futuro. Entendeu? O que Deus tem falado? Deus tem falado que vai trazer, assim como, né, os fundamentos desta nação, né, surgiu do coração de alguns cristãos, né, Deus tem falado que um avivamento que vai varrer esta nação, vai sair dessa região também. Vocês estão lembrando os pequenos começos lá, mas alguém lá na frente vai lembrar do grande avivamento que Deus começou através de vocês, né? Que Deus incendiou esta nação através da vida de vocês, né? Que vidas foram mudadas, transformadas, salvas através da vida de vocês. Então, gratidão, ela não é apenas palavras. Aqui o salmista, ele está dizendo: Deus, o Senhor me deu tanta coisa, né? O Senhor me tirou de trás das ovelhas, me colocou na frente do rebanho, o Senhor fez de mim um rei, entendeu? E o que eu posso dar para o Senhor agora? O que eu posso dar para o Senhor? Que darei eu em benefício, em honra, a tudo quanto Deus, Ele tem feito por mim? Você parou já para fazer essa pergunta ao seu coração? O que eu vou dar para Deus, por Deus ter aberto as portas para eu estar nessa nação? O que eu dou para Deus
como gratidão por tudo que Deus tem me feito viver aqui, que eu não consegui viver no Brasil. O que eu dou para Deus? O que eu coloco no altar? Lá eles colocou peru, peixe, não sei mais o que, frutas, queridos. Mas você está aqui nesta manhã, você está fazendo uma caminhada do caminho da gratidão. Mas você parou para pensar, Deus, o que eu vou colocar no teu altar? O que eu vou dar para você? Porque Deus, a gratidão não é uma lembrança do que eles fizeram, do que o Senhor fez por eles, mas a gratidão do meu coração, e aquilo que o Senhor está fazendo por mim aqui e agora. Senão é uma fotografia do passado, queridos. Então o que eu vou dar para Deus? O que eu posso, dar a Deus? Essa é a pergunta que vale $1 milhão. A gente não fica assim, essa é a pergunta que vai mudar a sua vida. Essa é a pergunta que vale $1 milhão. Essa é a pergunta realmente que vale $1 milhão para nós. Não o que o meu irmão vai dar. Porque infelizmente, irmãos, estou falando assim, não é aqui, mas lá no Brasil. As pessoas querem uma igreja confortável, banco estofado, melhor climatização, melhor louvor. As pessoas querem tudo. Mas elas não oferecem nada a Deus. Eu falo para ele, vai lá em Provérbios, a sanguessuga tem 2 filhas, a chamar Dadá. Como é que elas chamam? Dadá, me dá, entendeu? Então, infelizmente é assim, irmãos. A gente não pode estar aqui, simplesmente para usufruir daquilo que alguém está fazendo. A gente tem que estar aqui celebrando o que nós estamos fazendo. Isso é gratidão a Deus. Aí o salmista ele vai dar uma olhada, poxa vida, ele vai analisar a vida dele. O que Deus fez para que eu seja grato a Deus? E ele vai falar, Deus, o Senhor livrou os meus olhos das lágrimas, o Senhor guardou os meus pés da queda, e o Senhor protegeu a minha alma da perdição. Será que pelo fato de Deus ter guardado os vossos olhos das lágrimas, será que Deus ter guardado os vossos pés da queda, será que pelo fato de Deus ter guardado a vossa alma da perdição, não é algo a celebrar, a comemorar, a festejar, a agradecer, a oferecer a Deus alguma coisa por isso? Alguma coisa? Então essa gratidão, queridos, Paulo vai dizer lá em Colossenses 3,17, e quanto fizer, e tudo que vocês fizerem por palavras ou por obras, façam em nome do Senhor Jesus, dando sempre graças a Deus Pai. Então a gratidão não é apenas uma festa de comemoração. A gratidão é algo que nós colocamos em prática em tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia da nossa vida também. Pastor, quinta-feira, pastor, vai estar uma festa, pastor, quinta-feira, está tudo organizado. Amém, glória a Deus, vamos festejar mesmo, vamos celebrar mesmo. Mas a Bíblia diz, na sexta-feira comece, em tudo dai graça. Tudo que vocês fizerem, quer seja por palavras, quer seja através das mãos, faça tudo em nome de Jesus, dando através de Jesus gratidão a Deus. Gratidão a Deus. Então, pastor, o dia das mães, aquela coisa toda, E o dia das mães não é só um dia no ano, queridos. O dia das mães é 365 dias do ano. Entendeu? Essas datas, elas não podem ser apenas um dia festivo. Muita gente se organiza tanto por uma data especial como essa, e a gente esquece de viver o dia a dia dela, tá? Então você está falando, dê glórias a Deus por isso. Você está trabalhando, dê glórias a Deus por isso. Você está indo e vindo, agradeça a Deus por isso. Acordou de manhã cedo, sentiu a primeira respirada, dê graças a Deus por isso.
Então, essa gratidão, ela precisa ser feita, né, todos os dias da nossa vida. 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com vocês. Qual que é a vontade de Deus para mim nesta manhã? Qual que é a vontade de Deus para cada um de nós nesta manhã? É que em tudo, essa é a vontade de Deus, que em tudo você dê graças através da pessoa de Cristo Jesus. Olha como é que a gratidão é linda. A gente não pode viver só de datas específicas. Só de datas específicas. Então, se a gente é grato, a gente honra, não é verdade? Olha aqui para mim. A gente não honra uma pessoa porque ela precisa. A gente honra alguém porque ela merece. Deus precisa de vocês. Deus precisa do dinheiro de vocês. Mas por que Deus pede? Porque é honra. Por que Deus pede? Porque vocês precisam ser abençoados. O que você coloca no altar da gratidão, entendeu? Não vai ajudar Deus em nada. Deus vai dizer: eu preciso de sacrifício, eu preciso de tantos holocaustos, eu preciso de um coração obediente. Deus está dizendo assim: eu estou cansado do sacrifício de vocês, porque não adianta vocês oferecer tantas coisas e não ser obedientes, não serem fiéis. Deus está dizendo: ó, está por aqui do sacrifício de vocês, porque eu quero relacionamento, eu quero obediência. E aí a gente muitas vezes, queridos, a gente vem para a igreja e só oferece gratidão de lábios, só gratidão de palavras. E gratidão é vida, gratidão é relacionamento. A gente, quando é grato, a gente honra. Eu gosto muito daquele texto, não é, que se falam bastante. Primeiro, nós falamos demais, né? Aqui vocês têm uma leveza maior. Ó, irmão, traga o dízimo aqui, as suas ofertas. Beleza. A mala no Brasil, meu Deus, você chega lá na igreja, o cara gasta. A pregação tem 20 minutos, levantar a oferta tem meia hora. Gente, né? Eu acho assim tão bonita essa leveza de vocês. Eu gosto muito de o que Salomão vai dizer em Provérbios 3:20. É 3, 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. Honre a Deus com as suas primícias. Honre a Deus com os primeiros frutos da sua fazenda. E o que acontece? Os seus celeiros vão encher, os seus lagares vão transbordar. Outra pergunta, tá? Fazer para quem está lá no fundo, né? Não, vou fazer para a igreja toda. Deus tem alguma importância para vocês? Deus tem algum valor para vocês? Levanta a mão, sim. Vocês reconhecem Deus como um ser de importância vital para a vida da gente? Deus criou alguns princípios para a vida da gente. O primeiro princípio é do reconhecimento. A gente precisa reconhecer. Se você é grato, você tem que reconhecer quem Deus é. Se a gente reconhecer a importância de Deus, a gente não consegue ser grato a Ele, queridos. Entendeu? Porque senão a honra só fica de lábios e não de vida. Então a gente precisa reconhecer a importância de Deus para a vida da gente. Não é? Ah, pastor, né? O que Deus fez por mim? Só o fato de você estar aqui hoje, para você ter nascido hoje, se você for calcular as proporções de tanto esperma, tá? E que entre eles o que poder ter chegado na frente, para você ter nascido, estar aqui, seria mais fácil lá no Brasil você ganhar na Mega Sena
1 milhão de vezes do que você ter nascido. A proporção de cálculo para você ter nascido é de 1 por 4 bilhões. Quando você faz a matemática dos 200 milhões, né, colocando... Então, para você estar aqui hoje, gente, é o maior milagre da vida. É a maior conquista que você poderia ter tido, né? Você chegou na frente, e agora o que você merecia para você estar aqui? O que eu merecia para estar? Nada, queridos. Eu creio que naqueles 200 milhões que ficou para trás, de repente alguém melhor do que eu ficou para trás. Só que Deus olhou para mim. Deus apontou o dedo para mim, para você, e falou: você que tem que nascer, você que tem que chegar. Aí a gente acha que Deus não fez nada por nós. A gente acha que a vida é chata, né? Que a vida é uma ingratidão, né? Que é culpa dos nossos pais da gente estar aqui. E não é, queridos. Você está aqui porque você foi o melhor de Deus. Deus não viu em nós nada de bom, mas pela sua bondade Ele falou: chega na frente. Então a gente tem que reconhecer essas coisas. Então, para quem vai oferecer um culto de gratidão, quem vai fazer o caminho da gratidão, não tem como ser grato se não reconhecer quem Deus é para você, quem Deus é para a sua família, quem Deus é para o seu coração. Agora, o segundo princípio é o do reconhecimento, é o da gratidão. Ué, se Deus tem tanta importância, por que a gente não honra Deus então? Davi está dizendo: o que Deus fez por mim? O que eu posso dar para Deus por tudo que Deus fez por mim? Eu não posso chegar diante dele de mãos vazias. Eu não posso, no culto de gratidão, chegar diante de Deus querendo comer o peru que eles comeram em 1621. Eu tenho que ter minha mesa. Eu tenho que ter o meu culto de gratidão. Eu tenho que agradecer por aquilo, não que Ele fez lá, mas o que Ele está fazendo aqui. E o que eu vou colocar na mesa dele? E Salomão vai falar das primícias, das primeiras rendas. Ele fala que Deus, Ele está em primeiro lugar, queridos. E Deus tem que ser honrado com aquelas coisas que Ele coloca na nossa mão. A gente tem que honrar a Deus com as primeiras coisas que Deus coloca na nossa mão. Trazei todas as primícias do vosso trabalho. Lá um povo agricultor, o povo mexia com ovelhas, mexia com vinho, azeite, né? Então, coloque nas suas mãos. Aí o erro da gente é querer achar que a gente vai conquistar muito nessa nação, ou muito no Brasil, em qualquer lugar, sem ser grato a Deus, pelo cuidado de Deus, por aquilo que Deus está fazendo. Você acha que se a gente concorrer no mesmo nível de trabalho do homem sem temor a Deus lá fora, você vai ganhar concorrendo com ele da mesma maneira? Eles são desleais, irmãos, eles procuram as trevas, eles fazem o mal para conseguir espaço. Agora, por que então muitas vezes a gente aqui na igreja, Deus coloca tantas coisas na nossa mão, que tem tudo para dar certo, tem tudo para crescer, tem tudo para, né, como o jovem diz, bombar, e a gente não consegue avançar na vida, querido? Sabe por quê? Porque a gente diz que é grato, mas não honra. A gente diz que é grato, mas não coloca na mesa. A gente diz que é grato, mas quer comer do peru de 1621. Vocês estão lembrando o que eles fizeram. E a lembrança do que eles fizeram deve ser uma força que impulsiona vocês a fazer algo maior hoje. Eu honro a Deus, não porque Deus precisa de mim. Eu honro a Deus porque Deus merece a minha honra com Ele. É que nem o mandamento para os filhos. Filhos, honra o teu pai e a tua mãe, para que o dia de vida de vocês na terra se perpetue, se prolongue. Tem pessoas que falam: eu amo meu pai e minha mãe. Honra não tem nada a ver com amor e pai. Amor é um dever. Amar a Deus é uma obrigação do meu coração.
Honrar é diferente. Amar os meus pais é um dever meu. Honra é fazer para os pais uma coisa que eles nunca vão esquecer, e não é raiva. Ah, eu honrei meu pai e minha mãe. Você fez alguma coisa para o seu pai e para a sua mãe que eles nunca vão esquecer do que você fez? De repente é um pequeno presente, né? É um pequeno detalhe de uma coisa. De repente é um sonho que o pai e a mãe teve no coração de que eles nunca conseguiram ter na vida. E você descobre esse sonho, esse desejo, e você se transforma numa bela realidade para eles. Isso é honra. Isso é honra. A gente não honra o pai e a mãe porque eles precisam. A gente honra o pai e a mãe, né? Porque eles merecem a nossa honra. É diferente. Esmola nós damos para quem precisa. Honra nós damos para quem merece. E aí que ele vai dizer, depois que você honrou a Deus, colocou na mão de Deus, né, como gratidão da bênção dele que foi derramada sobre você, e você devolve um pouco daquilo na mesa dele. Ele fala, então, se encherão de azeite ou de vinho os teus lagares, e transbordarão os teus celeiros. A gente quer uma vida que transborde, a gente quer uma vida que se multiplica, a gente quer uma vida que gera prosperidade, mas a chave está na gratidão que você honra a Deus com o que Deus colocou nas suas mãos, queridos. Não tem como, irmãos. Eu tenho ensinado isso para a nossa igreja em Alta Floresta. Eu não tenho medo de falar dessas coisas, porque quem não fala deixa um povo pobre. Quem não fala deixa um povo amarrado. Quem não fala deixa um povo que faz de Deus um escravo, um servo, e não faz de Deus o seu Senhor, o seu dono. Quando eu honro a Deus, eu estou fazendo dele o meu Senhor, eu estou fazendo dele o meu Deus. Quando eu coloco na mão dele a gratidão do meu coração por tudo que ele tem feito na minha vida, então ele vai retribuir, multiplicando muito mais, né? Jesus, ele vai dizer, né? Dai e dar-se-vos-á. Mas como que ele vai dar-se-vos-á esse? Uma boa medida, né? Recalcada, sacudida e transbordante. Gente, Deus não fica devendo nada para ninguém, não. Então, olha, eu sou grato a Deus por essa linda igreja. Mas o que você está trazendo no altar como forma de gratidão a Deus? O que você está oferecendo a Deus por aquilo que Deus está fazendo por vocês e através de vocês? Gratidão é presente. Gratidão é uma entrega. Gratidão é uma doação. Então vamos, como o salmista, ele vai dizer lá no Salmo 100, verso 4: entre pelas portas, não entre num dia do ano apenas, entre pelas portas, entre pelos seus átrios, entre no seu santuário, mas entre com o coração grato. O Salmo 103: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. É Ele que nos coroa de justiça. É Ele que farta a nossa alma de bens. Gente, como que a gente pode esquecer de um Deus desse? Como que a gente pode deixar de ser grato a um Deus desse? Como que a nossa alma ela pode esquecer de todos esses benefícios da parte de Deus? Não tem como, queridos. Sei que quarta-feira, né, não vai ser na quinta, vai ser na quarta, tá? O culto de ações de graças.
Pense, irmãos. A sua gratidão vai ser por aquilo que Deus fez apenas na vida deles? Ou a sua gratidão vai ser por aquilo que Deus tem feito na sua vida aqui? Você vai querer comer do tipo da comida que eles comeram, que eles ofereceram lá? Ou vocês vão colocar no altar de Deus o fruto daquilo que Deus tem concedido a vocês nessa linda nação? Isso é gratidão. Isso é gratidão. Não tem como ser grato só em palavras. Não tem como dizer que ama só por palavras. Deus amou o mundo. Imagina se Deus lá do céu ficasse olhando para a terra: Euclides, eu te amo. Mas o Euclides vai caminhando a passos largos por uma eternidade sem Deus. Euclides, eu te amo. Eu estou indo para um abismo escuro, onde o fogo não apaga, o verme não morre, onde há choro e ranger de dentes. Amar é um verbo, e todo verbo implica uma ação. Eu amo, você ama, ele ama, nós amamos. Amor não é uma palavra. Amor é um verbo que se vive, que se pratica, que se conjuga. E Deus diz: eu amei o mundo de tal maneira. Mas a minha palavra não ficou apenas em palavras. Ele é um verbo que eu coloquei ele em prática. Eu amei e precisei dar o meu filho Jesus para morrer na cruz por vocês, pecadores, para que vocês possam ter uma eternidade na minha presença. Fique de pé, por favor. Gratidão. Eu falo para a igreja lá: a gente faz festa de Natal, mas esquece do aniversariante. A gente dá presente, esquece do melhor presente que Deus deu. Essas festas não podem ser só lembranças, queridos. Essas festas precisam se transformar numa virtude tão importante. Tessalonicenses 5, 16, 17: alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em toda circunstância. Dê graças em toda circunstância, porque alegrar sempre é a vontade de Deus para você, orar sempre é a vontade de Deus para você, dar graça sempre é a vontade de Deus para você. Mão no seu coração, uma manhã de gratidão a Deus, gratidão e fé. A fé é o que vai fazer com que a nossa gratidão não seja apenas palavras. A fé é que vai dar vida à nossa gratidão. A fé vai demonstrar os frutos pelos quais eu agradeço. A fé, ela mostra a bondade de Deus, o cuidado de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, e ela me faz trazer para o altar, em forma de gratidão, tudo quanto Deus tem feito por nós.